Olá, tudo bem? Sou a professora Nara, leciono língua portuguesa para a primeira série no CEPI Presidente Castelo Branco. Hoje nós vamos rever sobre o texto dissertativo argumentativo. Vamos lá? Gênero típico de Enem vestibulares, no qual se deve defender um ponto de vista com argumentos. Em resumo, trata-se de uma produção em que o autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. No caso específico do Exame Nacional do Ensino Médio, exige-se também que se apresente proposta de solução para os problemas levantados na argumentação. E a linguagem que nós usamos para a produção da dissertação argumentativa, ela tem que ser a norma culta e não pode ser escrita também na primeira pessoa, certo? Então, vamos dar continuidade? Quais são as principais características de um texto dissertativo argumentativo? Discute assuntos socialmente relevantes. No caso específico do Enem, questões que envolvem o Brasil e seus principais problemas, que os temas costumam aparecer como tema da redação. Apresenta estrutura bastante rígida, dividida em 3 partes fundamentais: introdução, argumentação e conclusão. E dentro dessas partes fundamentais, lembrando lá da tese aristotélica, começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro do desenvolvimento, ali nós temos mais 2 parágrafos, onde nós vamos defender a nossa tese, certo? E na conclusão, apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, solucionar o problema que eu estou apresentando, ok? Vamos ver a estrutura? Na introdução, no início da dissertação é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto e, além disso, qual será a tese ou o ponto de vista a ser defendido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a escolha. É fundamental fazer a leitura dos temas, né, da coletânea que está ali propondo a você, o que a coletânea ali está propondo a você. Não ficou bom, não. Parou. Fecha, de novo, verde. Mas já caiu muito de cima. Não, para. Fecha. Parou. Na estrutura, que ou seja, a introdução, no início da dissertação, é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto. E, além disso, qual será a tese ou o ponto de vista que ele irá defender. Porque só assim, mais na frente, ele vai poder argumentar sobre essa tese. Os parágrafos intermediários de uma redação devem ser destinados à defesa da tese, mediante argumentos, e é importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor, ou seja, precisamos de referências, de dados, de citações. Por isso, quanto mais você ler, tiver mais informações a respeito, é fundamental. A conclusão de um texto dissertativo argumentativo, ele pode ser produzido de 2 formas, enquanto síntese ou com proposta de solução. Vale muito lembrar vocês que essas propostas de soluções têm que ser viáveis. Por isso não adianta só jogar as esferas governamentais para resolver. É necessário que, enquanto estudantes, enquanto protagonistas, vocês também encontrem soluções
para os problemas apresentados, ok? Explicitando os agentes, quem promoverá a solução, as ações, o que será feito para sanar a questão, os meios, como será promovida a intervenção e os objetivos para que será feita a ação sugerida. Teremos agora 8 dicas para termos sucesso na produção textual. Vamos lá? Mantenha-se atualizado, acompanhe telejornais, site de notícias, revistas, podcasts e tente entender os principais acontecimentos nacionais e internacionais. Os temas que acabam gerando bastante discussão na sociedade podem, inclusive, ser o tema da prova. Então, pesquise bastante sobre o assunto e desenvolva textos com bom argumento. Fique ligado nas competências exigidas na redação do Enem. O exame exige que o candidato demonstre algumas competências na redação. São elas: domínio da escrita formal da língua portuguesa, compreensão da proposta da redação, habilidade para selecionar, organizar, interpretar dados, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, conhecimentos para a construção da argumentação, elaboração de proposta de intervenção para o tema abordado. Faça uma reflexão sobre o que é pedido e escreva suas ideias. Utilize os textos de apoio, como eu já falei anteriormente. Na prova de redação do Enem, o aluno tem alguns textos de apoio. É essencial ler com atenção essas referências, que podem ser notícias, artigos ou até mesmo uma história em quadrinhos ou charge. Elas trazem muitas vezes dados estatísticos que podem ser interpretados para demonstrar a gravidade do problema proposto. Dessa maneira, fica mais fácil você entender o que está sendo pedido e elaborar os argumentos que serão apresentados em seu texto. Então, não tenha pressa de escrever. Se você separar um tempinho para ler os textos de apoio, conseguirá escrever a sua redação mais rápido. Leia muito. Lembra que falamos que uma das competências exigidas é o domínio da escrita formal da língua portuguesa? Pois bem, você precisa estar craque nas regras gramaticais e de ortografia. Uma boa dica para isso é ter o hábito de ler. Por isso, dedique um tempinho diário para a leitura de um livro. Não precisa ser uma obra exigida para o vestibular. Pode até mesmo ser a do seu autor preferido. Mas quanto mais a gente lê, mais aprende a escrever certo. Porque você se acostuma com a construção das frases e com a maneira correta da escrita das palavras. Por isso que eu falo, leia muito. Aproveite essa tecnologia que você tem nas suas mãos e aprofunde seus conhecimentos. Faça um rascunho. Muitas vezes vocês vêm com o tema da redação, já quer sair escrevendo. Esse é um dos maiores erros. É necessário fazer um rascunho para que você possa ordenar as suas ideias e seguir toda a estrutura pedida no texto. Eu vou voltar novamente. Qual é essa estrutura? É a estrutura aristotélica? Começo, meio e fim? Sim. Só que fazendo o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vá direto ao ponto. Como os avaliadores não gostam de textos que ficam só enrolando e enchendo a linguiça para apresentar e defender as ideias, vá direto ao ponto. Aliás, é fundamental escrever com objetividade, porque você não tem tantas linhas assim à sua disposição. Além de ser direto, verifique se o seu texto tem coesão, ou seja, apresenta uma sequência lógica entre as frases. Saiba argumentar. A prova de redação do Enem exige que o candidato desenvolva um texto dissertativo argumentativo. Não se trata de um emaranhado de informações, é preciso que você aborde o problema e defenda seu ponto de vista em relação à questão. Mas como fazer isso? Uma etapa que exige reflexão. A partir dos fatos e dados apresentados, qual é a sua opinião? Por que você pensa dessa forma? Saiba que a opinião é algo pessoal, então você não pode ter medo de defender. Só tenha atenção em não ser um ponto de vista que fira os direitos humanos, que eu já falei para vocês, porque senão você vai ser penalizado e a sua nota será suprimida. Treine bastante,
Uso de exemplos para facilitar sua argumentação e deixar seu texto mais rico. Por isso é importante se manter atualizado. Como você precisa estar craque na escrita e na estrutura do texto, o segredo é treinar. Como que você vai fazer isso? Já falei anteriormente. Faça um cronograma de estudos, separe um tempinho, um horário por semana e para desenvolver sua redação, porque quanto mais você escreve, mais simples fica a construção desse tipo de texto, porque você vai começar a compreender a estruturação de frase, vai ver onde terá repetição ou não, né? Onde você poderá estar usando conectivos, ok? Leve a sério esses treinos, estude o tema proposto, faça as reflexões, coloque as ideias no papel, elabore rascunhos, como já foi pedido e solicitado, e só depois escreva o texto final. Faça boa revisão também para identificar, principalmente alguns errinhos de ortografia que pode estar acontecendo, ok? E de pontuação. Você sabe como se preparar para ter êxito nas produções textuais. Não precisa se assustar com essa parte, ok? Basta ler bastante, acompanhar as notícias, ordenar e organizar as ideias e ter calma para escrever, porque o sucesso já é garantido, tenho certeza disso, tá bom? Na atividade da proposta hoje, você vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Olha o tema: desigualdade racial e as medidas de inclusão no Brasil. Lembre-se de apresentar sugestão de intervenção, ou seja, uma possível solução para que a questão que você expôs e argumentou na redação. Nos veremos na próxima aula. Não esqueçam de enviar as atividades para o seu tutor. Continue se cuidando, protegendo, usando máscara, respeitando o distanciamento social, ok? Tudo isso vai passar e vamos estar juntos novamente, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Qualquer coisa, podem me procurar. Tchau!